ele não fez distinção entre nós e ele, mas purificou-lhes o coração mediante a confiança. Então, por que vocês estão tentando Deus agora ao colocar um jugo sobre o pescoço dos discípulos, que nem nossos pais, nem nós tivemos forças para carregar? Não é por meio do amor e da bondade do Senhor Jesus que nós confiamos e somos libertados, e acontece mesmo com ele. Que Deus nos abençoe e abençoe a palavra do nosso coração. Pai querido, Pai de bondade, Pai de resposta, mais de muito obrigado, porque nós temos a oportunidade de ter a tua palavra, irmão. E tudo que nós temos, Jesus. Pode encontrar lugar nos nossos corações. Agradecemos. Usa teu vaso. Então, amados, na leitura que nós fizemos nesse momento, nós estamos percebendo que ele estava ali na igreja de Jerusalém. Então, naquela igreja estava havendo uma grande controvérsia, porque os cristãos provenientes do judaísmo, eles viviam na observância da lei, eles viviam debaixo das tradições. E aí eles começaram a ensinar, e aí eles começaram a exigir, eles queriam que os gentios, os pagãos, eles achavam que eles poderiam ser salvos, mas que os pagãos fossem também circuncidados. Então eles queriam que os pagãos fossem da mesma forma que eles, e obedecessem a Deus. Logo, então, eles queriam que eles deveriam ser primeiramente judaizados para depois cristianizados. Então, isso, diga-se de passagem, e ainda se vê que faz presente lá hoje em Jerusalém. Ainda percebe-se assim, uma certa discriminação, até mesmo quando se fala em Samaria. A gente ainda percebe isso hoje em Jerusalém, né? Eu tive a oportunidade de perceber isso, até mesmo com o guia que acompanhou aqui. Então, esse é um problema muito sério para os apóstolos enfrentarem naquela época. Por quê? Porque os judeus, eles estavam confundindo a essência do Evangelho de Jesus com o contexto sociocultural, né? Com as tradições. E daí veio, naquele tempo, naquela época, um grande debate, que foi um grande concílio, e aí nesse grande debate, para saber a quem oferir o direito de se achegar a Deus. Foi quando Pedro, nesse momento, Pedro se levantou, né, diante daquela reunião, Pedro se levantou, e aí tomou a palavra. Eu creio que Pedro tinha uma grande amizade com muito grande com aquela igreja, até mesmo pela forma que ele falou. Então ele fez algumas observações, e no versículo 7 nós percebemos a segunda observação, quando ele disse assim: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para ser ele por cuja boca os pagãos pudessem ouvir as mensagens da sua própria confiança. Então essa foi a primeira observação de Pedro. Então com essa fala, ele declara a vontade manifesta de Deus para o coração dos homens. E ele mostrou que a palavra é quem abre um espaço de fé nos corações sedentos. Ele mostrou para aqueles homens. Amém. E não se pode avaliar a fé das pessoas pela sua. Achando que só aquela pessoa, só aquela pessoa é que tem uma fé que agrada a Deus. Infelizmente, ainda existe muitas dessas coisas hoje, né? Então, ele avaliando a fé das pessoas pela sua, achando que a fé do outro é mentira. Então, ele mostrou que o método aplicado por Jesus foi o método do amor, do respeito às individualidades. E aí ele continuou fazendo as observações, e uma outra observação foi no versículo 8, quando ele esclareceu o que é que representa o espaço de fé na vida do homem. O que é que representa o espaço da fé na vida do homem? Quando ele diz, Deus, que conhece o coração, Deus testemunho ao conceder o Arragadosh, que é o Espírito Santo, o dinamismo. A ele considera nós. Então, ele mostrou, e Pedro mostrou, que o Espírito de Deus não faz distinção de ninguém, não faz distinção de pessoas. Ele não escolhe ninguém pela beleza, pela família que nasce, pelo povo, pela nação, mas ele mostrou um Deus através do seu poder. Um Deus que possibilita uma fé consciente, embasada nas forças do Espírito Santo.
E ele mostrou também que não devemos seguir a Deus por obrigação ou por uma religiosidade. Porque em dado momento, essa religiosidade, ela não harmoniza com a expressão de fé. Ela entra em choque. E aí não casa com aquela expressão de fé que muitas vezes nós usamos para com Deus e nos leva a perder a sensibilidade de testemunhar. Então, Pedro apresenta para aquelas pessoas uma diferença qualitativa. Ele mostrou que nós somos salvos pela graça de Deus. E a graça não é uma religião. A graça não é uma religião. Mas a graça é um amor e uma bondade sem medida. Nós somos salvos não por um padrão de comportamento estabelecido pelas pessoas, ou por um conjunto de regras e tradições como os judeus queriam, né? Eles estavam se apresentando mais como um verdadeiro circunscrito, e outros dos seus valores, mas por uma fé movida pela graça de Deus. Então, amados, nós somos salvos pelo sorriso de Deus. Glória a Deus. Esse sorriso de Deus, porque Deus sorriu para nós no momento que ele deu seu filho a morrer na cruz de Calvário. Nesse momento, Deus sorriu para nós. O Jesus daqui é um Jesus consciente. É um Jesus que, no momento, ele falou várias expressões, inclusive ele disse: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que dizem. Isso aí é graça. Isso aí é graça. Sabe por quê? Porque a graça dá a capacidade de perceber a necessidade do outro. Jesus, naquele momento, mesmo com o sofrimento, mas ele percebeu que aqueles homens precisavam ser perdoados. E às vezes nós colocamos tanto peso em nossa religiosidade que ela fica sem um sorriso de Deus. E aí nós perdemos o peso da graça. E a graça é que purifica e dosa a nossa vida. A graça é uma graça de Deus. E a parte significado da graça é a gratidão. E é nessa gratidão que nós vamos celebrar a ceia nessa noite. E o que é a ceia? A ceia é a celebração da partilha de fé através de nossa expressão, da expressão da graça, da expressão do sorriso que Deus deu para nós no momento de Jesus. Obrigado, Jesus. E é nesse momento que nós queremos convidar todos a abrirem as suas vidas, expressarem essa fé, demonstrarem essa expressão de fé, lendo a palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao versículo 23 ao 5. E a palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também me ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, porque é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a vossa Senhor a que chegou. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será privado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come deve dignamente, come deve para a sua própria condenação, não se servir do corpo do Senhor. Então, esse texto nos dá a compreensão da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é uma lembrança da expiação de Jesus na cruz do Calvário. E também é um momento de comunhão. Para nós, a ceia é uma expressão saudosista, mas o pão continua sendo pão e o suco de uva continua sendo suco de uva. Nós vamos fazer isso como memorial. E por isso eu quero convidar nesse momento as pessoas que estão escaladas para a ceia, quando quer chegar aqui.